Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Kemur, 7 horas em ponto, para a gente começar nosso webinar de hoje, para falarmos sobre sustentabilidade em chillers para data centers. Meu nome é Lucas Fujita, sou responsável aqui na Kemur pela área técnica e desenvolvimento de mercado para a América do Sul. E a ideia desse nosso webinar é justamente falar sobre um tema que está cada vez mais em alta, justamente por conta de inteligências artificiais, novas necessidades de processamento de dados, inclusive novos data centers sendo instalados aqui no Brasil. E a ideia é a gente cobrir uma pequena parte dessa aplicação de sistemas de refrigeração em data centers, que são os chillers. Em algum outro momento, mais para frente, a gente vai falar sobre liquid cooling, outras aplicações, mas a ideia do webinar de hoje é justamente a gente falar sobre a aplicação de chillers nos data centers, tá certo? Então sejam muito bem-vindos, estou vendo o pessoal aqui se conectando, o Maurício, Mauro, Pedro, Tiago, Gessivaldo, Danilo, Lucas, sejam muito bem-vindos. E antes de mais nada, sempre legal a gente passar algumas informações gerais, tá certo? Então, esse webinar tem um espaço de perguntas para que vocês possam enviar as dúvidas de vocês ao vivo. Então, durante algum slide, durante alguma apresentação de algum tema, caso surja alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês aqui. Eu terei acesso à nossa aba de perguntas e aí eu vou respondendo durante a apresentação ou ao final a gente tem um espaço aí dedicado para dúvidas, para perguntas, tá? A gente vai ter alguns materiais para fazer download mais à frente também e todo mundo que está participando desse webinar vai receber um certificado de participação online diretamente no e-mail de vocês. E para quem, infelizmente, não possa participar, tem algum amigo do trabalho, do serviço, algum colega que trabalha com data centers, mas infelizmente hoje não pôde estar aqui conosco, este webinar está sendo gravado e, em sequência, a gente irá postar ele também no YouTube. Então, se você quiser consultar depois o material, ver algum slide, alguma informação, fique tranquilo que ele será disponibilizado também pelo YouTube nos próximos dias, tá certo? Então, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, a Chemours, na verdade, é a antiga Dupont do segmento de produtos químicos fluorados. Então, lá em 2015, a gente fez um spin-off, que é basicamente uma separação total da Dupont. Mas tudo que eram os segmentos de fluidos refrigerantes, tecnologias de titânio, fluorpolímeros que a gente conhece do nosso dia a dia, aí, como Teflon, por exemplo, fundaram o que hoje é a Chemours, uma empresa americana 100% independente, mas que herdou todo o conhecimento, todo o histórico de pesquisa e desenvolvimento da Dupont, justamente focada no desenvolvimento de novos produtos químicos. Hoje a gente está presente em mais de 120 países, em todos os continentes, justamente para atender essa demanda cada vez maior que a gente vê para refrigeração, principalmente para data centers, que é o tema de hoje. Tá? Aqui no Brasil, além dos escritórios em Alphaville, na zona da Grande São Paulo, a gente tem duas fábricas, uma localizada em Manaus, muito focada ali no R410A e no R32, para os fabricantes, na Zona Franca de splits, mini splits, multis, e uma unidade em Barueri mais focada no fornecimento dos 134A para as grandes montadoras, tá certo? Então, sem mais delongas de apresentações aí da Chemours, vamos para o que interessa. E é sempre de bom tom, sempre uma boa ideia da gente compartilhar um pouco do básico sobre data centers antes da gente chegar em sistemas de refrigeração. Por quê? Porque no nosso público que participa dos webinars, a gente tem desde projetista, instalador, gente que trabalha com refrigeração comercial, industrial, ar-condicionado doméstico. Então, é um público bastante diverso, alguns distribuidores participam também. E muitas vezes a gente não sabe o que é um data center. Né? A pessoa fala, data center precisa de chiller, de sistemas de refrigeração, mas o que é de fato um data center e o que, que ele tem de relação com sistemas de refrigeração, de climatização e fluidos refrigerantes? Um data center nada mais é que um lugar físico,
É uma estrutura que tem todos os sistemas de TI, de tecnologia da informação, para que você tenha armazenamento, processamento de dados de rede, ou seja, se hoje você tem acesso à internet, se hoje você tem acesso a uma nuvem, a qualquer tipo de website que tenha acesso remoto, ou até mesmo o próprio servidor de dados da empresa na qual você trabalha, com certeza tem um data center atrelado. E cada vez mais a necessidade de processamento de dados ela aumenta. E se hoje você já usou uma ferramenta de inteligência artificial, como o Gemini do Google, como o ChatGPT, como o próprio Copilot da Microsoft, o Cloud e outras diversas ferramentas de inteligência artificial, com certeza você já deve ter ouvido falar que isso gerou uma demanda maior por data centers, por centrais de processamento. Por quê? Porque quanto mais rápida, maior é a quantidade de informação que você precisa, maiores, consequentemente, são essas centrais, basicamente esses centros de armazenamento e processamento de dados. E um fato muito importante é que no nosso meio da refrigeração passa a ter um papel extremamente crucial. Por quê? Porque o processamento de dados ele é diretamente impactado pelo controle de temperatura. Vamos pegar um exemplo. Quando você está mexendo muito tempo no seu celular, vendo muito vídeo no YouTube, acompanhando muito webinar aqui da Quemuros, ou tirando foto, mexendo no WhatsApp, ele tende a esquentar. Você coloca a mão atrás, ele começa a ficar quente. Por quê? Porque a CPU, né, a unidade de processamento está trabalhando, a GPU, a unidade de processamento de gráficos também está trabalhando e, consequentemente, ela aquece, libera calor, até o momento que o seu celular está tão quente, mas tão quente que às vezes ele trava, ele desliga sozinho. Né? Ou seja, você percebe que ali a alta temperatura do seu equipamento fez com que ele entrasse em pane. Só que a gente está falando do seu celular, que você consegue desligar, parar um tempo, deixar ele esfriando do lado ali da sua mesa, da sua cama. Só que um data center que atende sistemas de internet, de conexão, servidores de grandes empresas mundialmente, operam 24 horas, 365 dias no ano. Eles não podem parar de jeito nenhum, ou sequer não podem nem perder desempenho por conta da falta do controle da temperatura. E, consequentemente, cada vez mais esse controle de temperatura passa a ser extremamente crucial para os nossos sistemas de processamento de dados desses data centers. Tá? Nessa imagem, eu trouxe um exemplo do próprio site da Vertiv. Então, quem não conhece, é sempre legal conhecer um pouquinho das empresas que atuam no segmento também de fabricação de sistemas, de equipamentos. A Vertiv é uma empresa aí que também é bem focada mundialmente nesse segmento de data centers, que justamente mostra algumas aplicações de refrigeração, de chillers, de aplicação de liquid cooling, que a gente vai comentar um pouquinho hoje também, que fazem com que a refrigeração seja crucial. Então, aqui dentro, a gente tem os nossos servidores, nossas centrais de processamento de dados e, em volta, diferentes formas de refrigeração e de climatização, sendo que em algumas delas ainda é muito importante a utilização de chillers de sistemas de água gelada. Tá? Mas quais são os principais tipos de sistemas de refrigeração que são usados em data centers e onde que os chillers acabam se encaixando? Então, o tipo do sistema de refrigeração que é adotado para cada tipo de data center depende um pouco do que é chamado nesse segmento de densidade, ou seja, de densidade de consumo de potência de processamento por rack. Ou seja, quanto maior a quantidade de potência instalada daqueles servidores, de consumo de energia daqueles sistemas, espera-se que esses equipamentos também liberem mais calor durante a sua operação e, consequentemente, você vai precisar cada vez mais de equipamentos mais eficientes. Então, se a gente for pensar no primeiro sistema, o sistema mais simples, mais tradicional, mais conhecido no nosso dia a dia
Para data centers, a gente vai ouvir falar do air cooling, né, dos sistemas de climatização a ar, ou seja, que você tem um ar forçado, um ar insuflado naquele sistema, e esse ar ele pode ser gerado desde uma unidade de climatização um self, por exemplo, até mesmo um split. Se você pegar um data center de um escritório pequeno dentro de um prédio comercial, ele tem basicamente uma unidade evaporadora da mesma forma que você tem na sua casa e uma unidade condensadora externa, ou seja, é um sistema de climatização tradicional, mas que a aplicação é um data center. Em sistemas maiores de data centers, muitas vezes você tem também um sistema de chiller, de água gelada, que resfria o ar e esse ar, consequentemente, ele é insuflado por dentro das salas dos servidores. Ou seja, é o sistema mais comum e mais utilizado em questão de volume nos últimos anos, nos últimos sistemas mais antigos que a gente teve instalado globalmente. Existe um outro sistema também chamado de rear door, ou seja, de porta traseira com trocador de calor, né? O rear door heat exchanger, ou seja, o trocador de calor de porta traseira, traduzindo de maneira direta, que nada mais é que dentro do seu rack, ali do seu servidor, você tem um trocador de calor, na qual passa um fluido resfriado, pode ser uma mistura ali de uma água com glicol, pode ser um outro tipo de fluido específico, mas que com certeza lá atrás você precisou de um chiller, por exemplo, para resfriar esse fluido e, consequentemente, ele resfria ali dentro também daquele servidor. Geralmente, esse equipamento de porta traseira ele já é utilizado em equipamentos que têm uma densidade de processamento de potência instalada ali maior do que os sistemas anteriores, ou seja, você necessita ali de uma eficiência um pouco maior. Existe também um tipo de sistema de refrigeração chamado aí de Direct to Chip, que eles chamam de D2C, Direct to Chip, ou seja, diretamente no chip. Ou seja, em que um líquido ele vai diretamente naquele chip de processamento e faz o resfriamento, a refrigeração, controle de temperatura daquele chipzinho em específico, que geralmente são os CPUs, os chips de processamento, as unidades de processamento, ou as GPUs, que são as unidades de processamento de imagem, de gráficos, tá? Quem aí gosta aí de montar computadores, mexer nessa parte de tecnologia, já montou um gabinete de computador, provavelmente já deve ter instalado um sistema ali de refrigeração do seu chip, do seu CPU, tanto a ar, que é um sistema que você tem um ventiladorzinho ali que quando você liga o computador ele aciona e pelas aletas ele basicamente vai resfriando aquele chip, ou em sistemas ali mais gamers, né, mais eficientes, às vezes você tem um sistema de bombeamento de um fluido, de um glicol, que ele passa por uma espécie de radiador externo naquele seu computador, e o líquido ele vai diretamente ali próximo ao chip nessa placa, muitas vezes de cobre, para fazer esse controle de temperatura. De maneira geral, esse sistema que você tem no computador da sua casa pode ser até muito similar, muito facilmente comparado a um sistema direct to chip, tá? Que já entra aí dentro dos sistemas de liquid cooling. E um sistema mais novo, talvez não tão novo, já existe na indústria há um tempo, mas que vem sendo adotado cada vez mais, são os sistemas chamados de immersion cooling, ou sistemas de imersão, refrigeração por imersão. O que é refrigeração por imersão? É justamente você colocar o seu computador, a sua central, o seu servidor dentro de um tanque com um líquido que vai fazer essa refrigeração. E esse líquido, ele pode tanto permanecer em uma fase só, que é o que o pessoal chama de single phase, onde o fluido geralmente é um óleo de elétrico que não conduz energia e somente absorve calor e externamente você tem ali um sistema de água gelada ou de um próprio chiller que faz o resfriamento desse fluido refrigerante ou desse óleo no caso. No sistema de two-phase immersion cooling,
nome técnico chique, né, que é o sistema de refrigeração por imersão em 2 fases, o seu servidor, o seu rack, ele fica dentro de uma piscina, na qual esse fluido dielétrico, ele não conduz energia, mas ele evapora, ou seja, ele transforma de fase. Por isso é chamado aí de two-phase immersion cooling, e dentro desse tanque hermético, desse tanque fechado, ele também se condensa. E para ele condensar, e muitas vezes é necessário um sistema aí de água gelada para você fazer a condensação desse fluido. Então vejam que apesar da gente ter diversos tipos de design de sistemas, de tipos de equipamentos utilizados em data centers, os chillers ainda serão muito úteis, seja ele utilizado num sistema de ar insuflado, até mesmo em equipamentos que tenham sistemas de imersão. Tá? Uma coisa importante de comentar é que se você for ver data centers de grande porte, de grande capacidade que estão sendo instalados hoje em dia, eles nunca são somente uma tecnologia. Eles combinam, dependendo do tipo de servidor, do rack de processamento, uma tecnologia ou outra, mas sempre você vai encontrar algum chiller ali para fazer algum tipo de água gelada para o seu equipamento, seja para climatização de outras áreas, de outras salas, ou até mesmo diretamente ali para os servidores, tá certo? Então, o chiller em data center, ele pode ser usado tanto em sistemas de air cooling, que a gente comentou, ou seja, o próprio chiller, ele resfria o ar, e esse ar ele é insuflado, né, nessa imagem que a gente consegue ver, ó, o chiller resfria uma centralzinha aqui com ar, esse ar frio é insuflado. Nesse exemplo, eu tenho um chiller que tem condensação à água, então tem uma torre de resfriamento para condensação do meu chiller, do fluido refrigerante do meu chiller, mas esse mesmo chiller pode ser utilizado em aplicações de liquid cooling, ou seja, a água gelada do meu chiller, ele resfria um fluido refrigerante secundário que pode ir ou diretamente lá naquele seu chip ou fazer a condensação do fluido refrigerante em um sistema de imersão. Então vejam que cada vez mais a gente tem aplicações ainda mais críticas, mas o conceito de chiller ele não muda em nada, tá certo? Então quem trabalha aí com chillers para a indústria de alimentos, de produtos químicos, o conceito do chiller não muda muito, mas as aplicações internas, né, dentro das salas, dos servidores, muitas vezes podem ser um pouco mais complexos do que você está acostumado no seu dia a dia. Tá? Então, o que é um chiller? Chiller basicamente vai ser um equipamento de refrigeração que justamente remove calor de um fluido refrigerante secundário. Então, os chillers que a gente tem aí tradicionalmente, que usam o R134A, R513, 514, R22, eles geralmente resfriam uma mistura de água com glicol, ou até mesmo água com etanol. Na indústria de alimentos é muito utilizado água com etanol, e essa água com glicol, esse fluido refrigerante secundário, ele circula por trocadores de calor para resfriar o ar, ou outros equipamentos, no caso, servidores que a gente está comentando em data centers. Tá? E aí, dependendo dessa aplicação, e dependendo um pouco da capacidade de refrigeração que você precisa naquele equipamento, você pode ter diferentes tipos de compressores. Então, se você tem algum chiller que ele é mais modular, ou seja, ele vai ser instalado faseado, ou nem sempre você vai ter que operar em capacidade máxima, ou as capacidades ainda são pequenas daquele equipamento, é muito comum a gente ver chillers com compressores scroll ou compressores recíprocos de pistão, mesmo mais tradicionais. Porém, quando você olha um data center de grande porte, é muito comum a gente encontrar nesses sistemas chillers com compressores parafuso, compressores centrífugos, compressores com mancal magnético, compressores sem óleo, maglev, né, uma tecnologia aí que também está no mercado de compressores.
porque são sistemas que demandam muito controle de temperatura, muita refrigeração e, consequentemente, aí precisam de compressores de grande capacidade e alta eficiência energética também, tá? E é sempre legal comentar que, além de data centers, os chillers estão em diversas aplicações. Então, às vezes, aquele mesmo equipamento que você vai ver instalado no teto de um data center, ele também pode ser instalado em um hospital, em um prédio comercial, em um shopping center, em qualquer tipo de indústria, seja de alimentos, bebidas, indústria automotiva, a gente tem bastante chiller também, indústrias farmacêuticas, químicas, metalurgias e mineração usam bastantes, e até mesmo em supermercados, né? Quando você tem um supermercado ali de grande porte, é muito comum a gente ver chillers para climatização do salão de vendas, além de rooftops, por exemplo, mas chillers em alguns casos também são utilizados, tá certo? E aí umas dúvidas, por que esses data centers, esses hospitais, esses prédios, essas aplicações acabam usando um chiller ao invés de utilizar um sistema tradicional de expansão direta, né? Então, a gente tem alguns prós e contras de utilizar um chiller, e dentre os grandes benefícios, a gente tem justamente um controle mais preciso da temperatura. Porque quando você resfria e mantém, né, vamos dizer assim, um pulmão de água gelada, você tem uma inércia térmica um pouco maior. Então, a forma com que você consegue manter sempre constante aquela temperatura de água gelada facilita o uso em ambientes críticos onde o controle de temperatura é crucial, como é, por exemplo, o caso de um data center. Em equipamentos de grande porte, de grande capacidade, se você tivesse um equipamento de expansão direta, a linha de envio de fluido refrigerante seria muito grande e, consequentemente, a carga do fluido seria muito grande. Enquanto que num chiller, a grande vantagem é que todo o fluido refrigerante está contido naquele equipamento e aí a carga total acaba sendo menor, o risco de vazamentos, consequentemente, é menor também. Como a gente comentou, modularidade, ou seja, se você tem um data center que está em fase, em expansão, você não necessita instalar 100% dos equipamentos de uma vez só, é possível fazer a instalação de um, né? Instala mais um, aí aumentou ali o número de servidores, da demanda de refrigeração, de carga térmica, instala mais outro, então existe essa possibilidade de modularidade. Por você ter menos evaporadores do ponto de vista comparando, né, com vários sistemas de expansão direta, você tem menos componentes no lado primário, né, de válvulas de expansão, evaporadores. É um pouco mais fácil de você fazer o ajuste de superaquecimento, subesfriamento, e você tem uma modularidade de configuração. Ou seja, em alguns casos você consegue ter um sistema de condensação que é a ar, ou talvez naquele equipamento seja melhor ter um sistema de condensação a água. Se alguma aplicação industrial você quer um sistema de evaporadores inundado, é possível que seja utilizado também em chillers e principalmente lá usado por conta do atendimento de grandes capacidades de refrigeração, tá? Em contrapartida, muitas vezes a gente pode ter um custo inicial um pouco maior. Por quê? Porque além do compressor, do dispositivo de expansão, da válvula, dos evaporadores, condensadores, das tubulações, o óleo lubrificante, você também precisa de um sistema de controle hidráulico, ou seja, instalação de bombas de recirculação, controladores de vazão, e em sistemas de data centers, onde você tem uma grande variação da carga térmica, esse sistema de modulação de carga pelo controle de fluxo de água, pelo controle de fluxo de fluido refrigerante, passa a ser extremamente importante para que você opere uma faixa de temperaturas ideais. Tá? Então, além de toda aquela infraestrutura do fluido refrigerante, você também precisa dessa infraestrutura hidráulica, ou seja, o técnico de manutenção que trabalha com compressores, condensadores, evaporadores, também precisa estar capacitado para trabalhar aí com sistemas hidráulicos, manutenção de bombas, instalação de tubulações de água de envio, além
dessa parte de controle de vazão, tá? Sistemas de chillers que têm condensação à água, usa torre de resfriamento, existe um custo, né, extremamente grande, não só para o consumo, relacionado ao consumo de água, mas também para o tratamento dessa água. Por quê? Porque se você não trata a água que é utilizada na condensação daquele fluido refrigerante no chiller, em pouco tempo você vai ter um problema aí com corrosão de toda a parte das tubulações, geração aí de vazamentos de fluido refrigerante, e o pior caso, que é a infiltração, né, do fluido refrigerante e essa mistura do fluido com a própria água de condensação, e aí perde toda a eficiência, tem risco de golpe de líquido, então o tratamento de água passa a ser extremamente importante, extremamente crucial para trabalharmos com chillers. Tá? Um ponto que eu até esqueci de colocar aqui em chillers em data centers, que é até uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, é que recentemente com a instalação de novos data centers até próximo de locais onde tem uma grande população morando perto, uma das reclamações que a indústria vem recebendo é justamente por conta de ruído. Ou seja, você tem chillers que são condensados a ar, aquele ventilador que funciona 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, acaba gerando um ruído que muitas vezes é elevado e pode gerar transtornos dependendo do local onde aquele data center é instalado, onde aquele chiller é instalado também. Então, observem, né, que dependendo do equipamento, dependendo da aplicação, dependendo de onde ele é instalado, você pode ter aí impactos não só operacionalmente, mas também do ponto de vista aí de qualidade de vida para quem mora perto dessas instalações. Tá? Até aqui alguma dúvida, turma? Tranquilo? Estou vendo que teve mais gente que se conectou nesses últimos 20 minutinhos desde que a gente começou o webinar. E lembrando, para quem se conectou um pouquinho depois, a gente tem uma aba aqui de perguntas. Então, quem está pelo computador, na parte superior direita, você tem uma aba de perguntas, pelo o celular também. E aí você consegue mandar aqui no nosso chat suas dúvidas, as suas perguntas com relação a chillers e a data centers, tá bom? Sem dúvidas por enquanto, tranquilo. Então, vamos lá. Por que que a gente está falando aí de sustentabilidade e também de data centers e de chillers? Porque esse cenário da seleção do fluido refrigerante, ela depende muito de aspectos ambientais e das legislações vigentes em cada um dos países. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar alguma vez na vida do que a gente chama aí de Protocolo de Montreal, que é basicamente o tratado que visa a eliminação do uso de todos os HCFCs, ou seja, todos hidroclorofluorcarbonos, ou seja, aqueles fluidos refrigerantes que degradam a camada de ozônio, e aí a gente está falando de um R22, de um R123, que era muito utilizado em centrífugas de baixa pressão, e o R22 até hoje está aí no mercado, mas que vem sofrendo com o problema de disponibilidade justamente por conta do Protocolo de Montreal. Então, a cada período de anos, o Brasil reduz a quantidade que pode utilizar desses fluidos refrigerantes e no ano que vem, ou seja, a gente está falando aí de um período de 4 meses, praticamente, a gente tem um corte de quase 90%, né, 88,5% da utilização desses HCFCs, desses R22, 141B, R123 que estão saindo do mercado. E se você tem um sistema, né, um chiller, um data center mais antigo, que foi instalado aí há mais de 15, 20 anos, é bem provável que ele esteja operando com R22. A gente vê muito data center de empresas de telecomunicações aqui no Brasil que tinham aí chillers com R22, mas que a partir do ano que vem a gente vai ter um problema com relação à disponibilidade de R22 no mercado devido a esse corte, essa redução. Tá? Importante lembrar
que em 2030 esse corte é de 97.000%, ou seja, quase 100%, até a eliminação total em 2040. Então, observem que o ano mais crítico vai ser justamente a partir de 2027. Por quê? Porque o que vai sobrar no mercado é muito pouco, né? Os 12, 11,5% que vai ter de disponibilidade ainda é baixa quando a gente olha para todo o R22 sendo utilizado no mercado. Então, o tema de hoje é data center, mas lembrem-se que o R22, além de ser utilizado em chillers para essas aplicações, também ainda é muito utilizado em climatização, em sistemas de refrigeração comercial, frigoríficos, indústrias, ou seja, o mercado como um todo será impactado. Em paralelo, o Brasil ratificou, ao final aí de 2022, o que a gente chama de emenda de Kigali. A emenda de Kigali é uma emenda ao Protocolo de Montreal que visa uma redução da utilização de substâncias químicas que têm alto GWP, que é uma sigla que significa potencial de aquecimento global, ou seja, o potencial que qualquer gás, qualquer fluido refrigerante tem de promover o efeito estufa e o aquecimento global, e dentre eles, alguns fluidos refrigerantes, que são os HFCs, são aqueles que têm o maior GWP. E a gente vai estar falando do R410A, do R134A, 404, 407C, que são fluidos ainda muito utilizados hoje, que hoje o mercado brasileiro, a maior parte do mercado é composto aí de HFCs, e muitos data centers instalados aqui no Brasil nos últimos anos usou o R134A. Só que, a partir de 2029, a gente passa a ter reduções gradativas até a redução máxima de 80% a 85% em 2045. Tá? Então, o que isso significa, Lucas? Que não posso usar mais R22 porque basicamente está saindo do mercado. E se eu instalar um equipamento hoje com 134, 404, 410, 407C, eu estou instalando um equipamento que está fadado a ser substituído no médio prazo, né? A partir aí de 2029, pelo menos 3 anos, que a gente tem essa redução. Tá? Então, o que a gente tem de opção, ou o que o mercado internacional, na Europa e Estados Unidos, vem fazendo do ponto de vista de adoção, do ponto de vista de fluidos refrigerantes, ou até mesmo quais fluidos refrigerantes são aprovados para serem utilizados. Tá? Então, vou passar aqui para vocês um pouquinho do cenário de como que isso funciona na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? O mercado de data centers ele tem crescido muito no Brasil, né, nesses últimos anos. Inclusive, saiu uma notícia recente do desenvolvimento de uma cidade de data centers, né, aqui no Brasil, lá no próximo a Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul, mas que na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Índia já existem data centers gigantescos. Né? Para vocês terem uma ideia, existem data centers na China que possuem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão, né, que é o maior data center do mundo. Mas Europa e Estados Unidos é onde a regulamentação realmente pega quando a gente fala de seleção de fluido refrigerante. Tá? Quando a gente fala de Europa, existe uma regulamentação chamada de F-Gas, e essa regulamentação ela define qual fluido refrigerante pode ser utilizado de acordo com o potencial de aquecimento global daquele fluido refrigerante, ou seja, de acordo com o GWP desse fluido. Tá? Quando a gente olha especificamente para chillers, ou seja, chillers que são usados em largas aplicações da indústria, inclusive em data centers, a gente está falando aí de chillers de grande capacidade, né, que são usados nesses sistemas. E eles entram justamente no que a gente chama dessa classificação 7D aqui, ou seja, de chillers que contêm, né, ou operam, utilizam fluidos refrigerantes halogenados, fluorados, que a partir de 1º de janeiro de 2027, ou seja, a gente está falando aí de 4 meses, olha só como o tempo voa, né? 1º de janeiro de 2027, o GWP máximo destes chillers será
com fluidos de até GWP de 750. Lembrando que esses chillers que a gente está falando aqui em data center são esses chillers que têm capacidades acima de 12 kW, tá? Que para um data center 12 kW é basicamente nada, né? Então a gente está falando aí de praticamente todos os data centers, todos os chillers que serão utilizados na Europa a partir de 1º de janeiro de 2027 não poderão utilizar 134A, não poderão utilizar 410A, não poderão utilizar 407C, não poderão utilizar R22, 410, 407, 404, 449. Você vai precisar de um fluido com GWP abaixo de 750. E nos Estados Unidos funciona de forma muito similar. Então, a Agência de Proteção Ambiental, a EPA, né, Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, tem o AIM Act, que nada mais é que a regulamentação americana referente ao uso e controle desses HFCs, desses fluidos de alto GWP. E aí, quando você olha especificamente para data centers, né, aplicações de climatização, ar-condicionado em salas para computadores, tecnologias da informação, climatização, né, para equipamentos de refrigeração, para equipamentos de TI, de tecnologia da informação. A partir de 1º de janeiro de 2027, olha que coincidência, o GWP máximo é de 700, ou seja, comparando com os 700 a 750, você não tem praticamente quase nenhum fluido ali nesse meio, mas é um limite aí bastante restrito. 134, 410, 407, 404 cai tudo fora, e aí a gente tem que optar por algumas outras soluções. Tá? E aí muita gente fala para mim assim, Lucas, mas poxa, se eu não posso usar o 134, que era o mais utilizado em compressor parafuso, em compressor centrífugo, não posso usar um R123, porque também está saindo do mercado. Na Europa e Estados Unidos já é proibido, mas no Brasil em breve você não vai encontrar mais. O que a gente tem de opção no mercado internacional, nacional, quando a gente olha para fluidos refrigerantes? Então, olhando essa evolução dos fluidos, tudo que a gente tem aqui de CFCs e HCFCs, pelo protocolo de Montreal, está sendo eliminado, não faz sentido a gente utilizar. Dos fluidos mais tradicionais utilizados atualmente, tudo que é 134, 404, 410 também está sendo removido do mercado por conta da emenda de Kigali, está sendo reduzido a sua disponibilidade. Então, o mercado hoje de data centers, de frigoríficos, de supermercados, de qualquer aplicação aí de refrigeração e climatização, tem basicamente duas opções, duas formas de escolher o fluido refrigerante, que são os produtos químicos industriais, né, que é o CO2, os hidrocarbonetos, um propano, um isobutano, ou a própria amônia, que é muito utilizada mais no segmento industrial e frigoríficos, ou o que a gente chama dos HFOs, as hidrofluorolefinas, que é o que a gente chama da quarta geração de fluidos refrigerantes halogenados, os populares fluidos refrigerantes sintéticos. Tá? E aí, quando a gente olha especificamente para data centers, a maior parte, assim, absoluta deles tem justamente selecionado os HFOs como principal solução, seja em aplicações de chiller, seja em aplicações, né, de air cooling, liquid cooling, que a gente vai comentar aí as aplicações, mas em chillers os HFOs têm dominado o mercado de data centers, tá? Mas Lucas, o que são esses HFOs e por que eles estão dominando esse mercado de data centers, né? Então, lá atrás, né, lá no começo dos anos 2000, foi feito um estudo para entender qual que era o fluido refrigerante que mais impactava negativamente o meio ambiente, né? E foi procurar também qual aplicação que a gente tinha mais problema de vazamentos de fluido refrigerante. E aí eu pergunto para vocês, onde que vocês mais acham que vaza fluido refrigerante no mundo? Sistemas de refrigeração industrial, supermercados, ar-condicionado doméstico, ar-condicionado automotivo, data centers.
onde vocês acham que mais vaza fluido refrigerante no mundo? Joguem aí no chat de dúvidas, de pergunta, onde vocês conseguem, para a gente dar uma olhada aí quem que chuta a primeira opção, a opção mais factível. O João Paulo mandou aqui que no automotivo. Sebastião já mandou que é em todos, tudo vaza muito. O Marcos mandou aqui que é no residencial. O Henrique mandou aqui que é ar-condicionado residencial, splits. Vamos ver. Maurício mandou aqui que é em supermercados. Realmente, aqui no Brasil, o supermercado vaza muito fluido refrigerante. Mas a verdade verdadeira é que foi descoberto que justamente o automotivo era onde mais vazava fluido refrigerante. Então, o João Paulo estava certo aqui nos comentários, aqui no chat. Por quê? Porque apesar de um veículo ter uma baixa carga de fluido, então se levantar o capô do seu carro, você vai ter ali carro de passeio cerca de 420, 450 gramas de fluido refrigerante, o volume de carros é extremamente elevado, né? Hoje, todos os carros praticamente são feitos hoje com ar-condicionado, e recentemente eu estive na fábrica da Jeep, lá de Goiânia, aqui no Brasil, lá em Pernambuco, e lá eles fazem um carro por minuto. E 100% dos carros usam fluido refrigerante, usam 134A para o sistema de climatização. Agora imagina todas as montadoras do Brasil, todas as montadoras do mundo produzindo às vezes até mais do que um carro por minuto, a quantidade de carga de R134A que não era utilizada até então. Então, o 134A era de fato o fluido que é refrigerante que mais vazava para o meio ambiente e que negativamente mais impactava em termos aí de volume e de GWP proporcionalmente aí falando. E foi pensando nisso que a Chemours desenvolveu o R1234YF, que é a molécula mãe das hidrofluorolefinas. Por quê? O 134A, que além de ser utilizado no automotivo, também é utilizado hoje em chillers para data centers. Quando ele vaza para a atmosfera, ele tem um tempo de vida de aproximadamente 13 anos. Ou seja, aquele fluido que vazou do seu chiller, do seu data center lá em 2013, ou do seu carro, ele está até hoje promovendo o efeito estufa e o aquecimento global, enquanto que o R1234YF ele tem um tempo de vida na atmosfera de aproximadamente 11 dias. Ou seja, quando você reduz de 13 anos para 11 dias, consequentemente, você tem uma redução do potencial de aquecimento global, e aí esses fluidos refrigerantes passam a ser mais sustentáveis do ponto de vista aí, de GWP também. Tá? E aí, a partir dessa molécula mãe, a Chemours desenvolveu todos os fluidos da série Option XP e da série Option XL. Tá? Tudo que for da Option série XP, ele é bastante utilizado em equipamentos novos, mas ele também é muito utilizado para retrofits. Por quê? Porque são fluidos que têm um GWP já mais baixo, mas são principalmente não inflamáveis. Ou seja, ele vai ter aquela compatibilidade com o mesmo projeto, mesmos compressores, condensadores, dispositivos de expansão dos sistemas que trabalhavam com 134, com 404, com R22 anteriormente. E os fluidos que são da série XL são fluidos que têm um potencial de aquecimento global ainda mais baixo, mas que são levemente inflamáveis e aí, consequentemente, só podem ser utilizados em equipamentos novos projetados para trabalharem com eles. Tá? Então, um projeto elétrico, detectores de vazamento, toda a parte ali do sistema de compressão, muitas vezes você tem uma diferença no modelo do seu compressor, então ele acaba sendo um projeto aí mais dedicado, mais tailor-made para trabalhar com esses fluidos. Tá? Quando a gente olha para um cenário aqui mais amplo, então se vocês quiserem tirar uma foto, tirar um print dessa tabelinha, ela é legal, porque ela justamente mostra os fluidos refrigerantes tradicionais de acordo com a sua aplicação. Então hoje a gente está falando de chillers. Então chillers em data centers, você tem chillers que às vezes são de baixa e média temperatura, você tem muitas vezes chillers ou sistemas de ar-condicionado que trabalhavam ali com R22,
Os chillers mais usados hoje em dia são esses chillers de média pressão que originalmente trabalhavam com 134. Se você trabalha com chillers modulares, compressores scroll, provavelmente eram equipamentos que trabalhavam com a I410A. E se você trabalha com chillers centrífugos, principalmente de baixa pressão, eram aqueles antigos chillers de R123. Tá? E aqui em verde, a gente tem um fluido da série XP, ou seja, que não é inflamável e que já tem um GWP mais baixo, para ser utilizado naquela mesma aplicação, sendo possível ser realizado esse retrofit. E em azul claro, os fluidos refrigerantes aí da série XL, que já tem um GWP ainda mais baixo, mas que são levemente inflamáveis e aí precisam de projetos específicos, projetos dedicados, compressores ali muitas vezes diferentes para aqueles sistemas de chillers de refrigeração. Tá? Então, por que que a gente tem visto essa migração de um 22, de um 134, de um 410? Justamente por conta dessa questão dos GWPs. Então eu separei aqui mais ou menos, olhando só para chillers, né, principalmente aí os usados em data centers, os chillers de baixa pressão, média pressão e alta pressão. Tá? Alta pressão, estou falando ali um chiller mais tradicionalmente utilizado com 410, e um de baixa pressão, aquele chiller de R123, que o fluido em temperatura ambiente é líquido. Tá? E aí, quando a gente lembra das referências, né, que a gente tem da Europa, dos Estados Unidos, em que o GWP indicado é de 750, olha quanta coisa não cai fora. Né? Um 134, um R22, um 404, até alguns fluidos da série XP, né, um 449A, um 449C, um 410, um 407, 407 estaria por aqui também, acabam saindo dessa aplicação de chillers justamente por conta desse GWP mais alto. Então, cada vez mais a gente vai começar a ver alguns fluidos refrigerantes que acabam se destacando nesse mercado de data centers, nesse mercado de chillers. Tá? Então, quais são os principais que é legal que vocês saibam? Chillers de baixa pressão e compressor centrífugo, vai ser bastante comum você encontrar o Option XP30, o R514A. Chillers que antigamente trabalhavam com 134A, aí vocês vão ver principalmente três fluidos refrigerantes. O Option XP10, que é o R513A, que ele é hoje o mais utilizado para retrofit direto de 134, é utilizado em compressores parafuso, compressores centrífugos também, mas mais popularmente utilizado em compressores parafuso. O Option 515B, que a gente lançou recentemente no mercado, então ainda não está disponível aqui no Brasil, na Europa, Estados Unidos já está disponível, que também é um substituto não inflamável do 134A. E em chillers para data centers também, o Option ZE, o R1234ZE, que assim como o R1234YF, né, vejam que não é o mesmo, um é o YF e o outro é o ZE, ele também é A2L, é levemente inflamável, e ele é mais utilizado muitas vezes em compressores aí, turbocore, por exemplo, aqueles da Danfoss, compressores com tecnologia maglev, compressor com mancal magnético, compressor que ele não precisa de óleo, que são tecnologias que às vezes você tem uma especificação maior desse fluido refrigerante e que a gente lançou recentemente aí no mercado também, hoje mais disponível comercialmente na Europa e nos Estados Unidos e em breve aqui no Brasil também. Tá? Para os chillers mais antigos, né? Então às vezes você trabalha numa indústria, num data center de uma empresa de telecomunicações, e isso a gente vê direto, né? Fala com TIM, Vivo, Telefônica, Claro, Oi não existe mais, né? Praticamente, ou ainda existe, não sei, mas essas empresas de telecomunicação, às vezes a gente não sabe, mas muitas vezes você tem um data center dessas empresas de telecomunicações praticamente a cada 2, 3 bairros, 5 bairros, né? Por quê? Porque eles têm centrais que você recebe e envia os dados dessas companhias de telecomunicações, de internet, e lá você tem um chiller.
Só que eles não são novos, né? Muitas vezes você tem ali um chiller de R22 e aí você tem alternativas para retrofit, ou seja, você quer manter o mesmo equipamento, ou um projeto similar ali de um equipamento novo, tá? No retrofit do R22, a gente tem visto muito o uso do XP40 e do XP20 nessas aplicações aí de data center, seja com compressor, parafuso, centrífugo, que são às vezes os equipamentos aí um pouquinho mais antigos ou até semi-hermético, tem até compressor aberto antigo da Bitzer com correia que usa aí R22 tem feito retrofit para XP40 ou XP20 e projetos de equipamentos novos aí com XL20 que é o 454C, tá? Em aplicações que você tem chillers de data centers que são mais modulares, ou seja, costumam utilizar aí compressores scroll, era tradicionalmente utilizado o R410A, mas por conta dessa limitação de EWP de 750, esses designs né, de equipamentos, de sistemas, passaram a adotar ou o R32, que é o mesmo R32 que você encontra no split de ar-condicionado da sua casa, do seu escritório, mas também o Option XL41, o R454B com GWP aí abaixo de 500, que vem sendo utilizado aqui no Brasil também, inclusive a própria Mecalor, fabricante nacional aí de chillers, tem equipamentos com Option XL41 R454B, tá? Mas Lucas, poxa, você falou para mim que tem diversos tipos de design de sistemas, né? Tem o data center resfriado com ar forçado, tem um data center com trocador de calor de porta traseira, tem os sistemas de refrigeração por líquido direto no chip, tem os sistemas de refrigeração por imersão de uma fase, de duas fases, tem uma grande variedade de aplicações. Como que eu seleciono o melhor fluido refrigerante para o meu chiller, para o meu data center? E a resposta é depende. Por quê? Porque depende de inúmeros fatores. Antigamente, a gente só tinha ali disponível R22, R502, R123 e meia dúzia de fluido refrigerante. Hoje, a variedade de fluidos refrigerantes existente é muito grande. Por quê? Porque cada fluido refrigerante vai desempenhar melhor em uma aplicação, num tipo de design de equipamento, de sistema, de compressor, inclusive de acordo com algumas propriedades ambientais que aquele fluido tem. Então, o primeiro parâmetro que a gente deveria considerar é justamente essa questão ambiental, ou seja, se o fluido refrigerante que eu quero utilizar no meu data center, eu posso utilizar no meu data center, porque Europa e Estados Unidos a gente já está vendo que a partir de 1º de janeiro, GWP acima de 750, não posso. E a empresa que eu trabalho, eu presto serviço ou faço projeto aqui no Brasil, será que ela segue também alguma orientação da matriz na Europa e nos Estados Unidos? Será que eles têm algum guidance que fala, alguma orientação que fale que o meu fluido no mundo inteiro não possa ter GWP acima de 750? Então, isso muitas vezes é uma coisa que é impactada não só pelas regulamentações do país, onde aquele data center é instalado, mas também por orientações do próprio negócio, pela própria empresa que vai ter aquele data center instalado. Tá? Outros pontos a serem avaliados são justamente o custo. Ou seja, se eu já tenho um chiller operando hoje, vale a pena eu fazer um retrofit nesse equipamento ou vale a pena eu mudar completamente aquele sistema, comprar um compressor novo, instalar um sistema de automação mais eficiente, seja da Carel, da Fulgauge, da Danfoss, da Copland? Faz sentido eu fazer uma atualização daquele equipamento? Se faz sentido, vamos fazer um estudo de viabilidade, né? Vamos entender se eu só troco fluido, se eu troco compressor, se eu troco sistema de automação, se eu faço um sistema de refrigeração por imersão naquele data center. Então é muito importante que esse estudo econômico seja realmente realizado,
justamente porque são aplicações que são altamente intensivas em energia, ou seja, tem um consumo de energia aí bastante elevado. O terceiro ponto é um ponto que a gente nunca pode esquecer, que é do ponto de vista de segurança. Por quê? Se tem uma coisa que dono de data center, empresa de manutenção de data center, de quem trabalha no segmento de data centers tem medo, é de incêndio. E usar um fluido refrigerante que muitas vezes é altamente inflamável no meu chiller, né, um propano, um isobutano, um fluido aí que em caso de vazamento eu possa ter um curto-circuito, uma faísca que faça com que ele exploda, pode ser que não seja uma boa ideia, né? Então, eu posso usar um fluido refrigerante inflamável naquele meu equipamento? Não posso. Aquele fluido refrigerante que eu estou utilizando, ele tem maior ou menor toxicidade, né? Aquele chiller, ele vai ser instalado numa casa de máquinas fechada ou numa casa de máquinas aberta. Se ela for uma casa de máquinas fechada, ela tem ventilação forçada, ela tem sistemas de exaustão. Então, todos esses parâmetros de segurança precisam ser avaliados antes da seleção do meu fluido refrigerante. E o mais importante, né, que a indústria de data centers tem olhado atualmente é justamente a questão de performance, de eficiência. No segmento de data centers, tem outros indicadores, outros KPIs de performance além do COP, que é um PUE, são indicadores de quanto você consome de energia versus a capacidade, por exemplo, de processamento de dados que você tem naquela unidade. Ou seja, dependendo do sistema de refrigeração que você adota, dependendo do fluido refrigerante que você adota, você pode ter um data center que consome mais energia ou menos energia para poder processar, para poder tratar a mesma quantidade de dados. Então, a seleção do fluido, ela depende de todos esses parâmetros, além do tipo do equipamento que vai ser instalado. Então, quando a gente fala de performance, a performance energética de um equipamento de ar insuflado, muitas vezes não atende um data center utilizado por sistemas aí de inteligência artificial generativa, né? Que são aqueles data centers que consomem, processam uma grande quantidade de dados, tem uma grande potência instalada ali por rack e, consequentemente, precisam de uma maior capacidade de refrigeração. Então, provavelmente você não vai usar um sistema de ar insuflado, você vai ter aí um direct to chip, você vai ter um immersion cooling, e aí o chiller, nesse caso, vai fazer o resfriamento do fluido refrigerante secundário, que vai até o chip, ou vai fazer só a condensação do seu fluido refrigerante por imersão. Então vejam, né? Estou falando um monte, mas justamente para mostrar que essa escolha do fluido ela não é tão simples quanto parece, tá? Mas para ajudar vocês, a gente sabe que os fluidos Option de fato vão ser os mais ideais do ponto de vista de balanceamento aí de propriedades, mas para quem gosta de engenharia, de projetos, de instalações, de avaliações técnicas de performance de fluidos refrigerantes, a gente tem um site, um software, na verdade, que é nosso Refrigerant Expert Tool, né, sua ferramenta expert, né, de fluidos refrigerantes, onde você consegue simular diferentes sistemas de refrigeração com diferentes fluidos refrigerantes. Lá você tem a opção de sistemas com expansão direta, sistemas com expansão indireta, né, para você simular ali, por exemplo, um chiller, com diferentes set points de temperatura, com diferentes fluidos refrigerantes, e aí você compara um 134A com 513A com R234YF, você compara um R410A com R32, com R454B, e aí você consegue definir termodinamicamente, porque termodinâmica, física, matemática, cálculo nunca falha, né? E quando a gente faz o cálculo bem feito, com certeza o resultado esperado na prática bate muito próximo ao calculado.
E aí no nosso site, então se você procurar ali refrigerante-expert.quemuros.com, você consegue fazer um login totalmente gratuito, sem custo, você só precisa fazer o cadastro ali do seu e-mail para acesso, e aí começa a brincar, começa a simular com diferentes fluidos refrigerantes, sendo possível exportar esses dados para um Excel, criar ali algumas tabelas comparativas de performance, de desempenho, para você escolher aquele fluido refrigerante que melhor se adequa ao seu sistema de chiller de data center, tá certo? Tem aqui alguma dúvida, turma? Tranquilo? Estou vendo que o pessoal mandou algumas perguntas aqui referente às informações anteriores. Algumas referente ao protocolo de Montreal. Como eu já passei desse tema, desculpa, não tinha visto essa dúvida aqui. Eu respondo ao final para a gente poder juntar aí, caso tenha mais alguma, alguma pergunta com relação à parte de legislação. Mas não se esqueçam aí de mandar as dúvidas de vocês para que a gente tenha aí nossos próximos 30 minutinhos de webinar para falar com mais detalhes sobre esses fluidos refrigerantes, tá? E aí muita gente pergunta, poxa, Lucas, ok, é um desafio muito importante a gente selecionar o fluido refrigerante do ponto de vista de quem trabalha com a VAC-R, né? Mas do ponto de vista do Facebook, do TikTok, do Instagram, do ChatGPT, do Google, da Amazon, por que que eles se interessam, por que que eles se interessariam em saber alguma coisa sobre fluido refrigerante no data center que eles vão ter ou que eles já têm? Justamente porque o sistema de refrigeração e o fluido refrigerante pode ter um impacto bastante importante, bastante grande nos sistemas de refrigeração e nas emissões desses equipamentos que são utilizados para a climatização dos data centers. Tá? Quais são esses impactos? Então, hoje, todo mundo aí que trabalha em empresas multinacionais ou que acompanha notícias aí referentes a meio ambiente, a metas de sustentabilidade, já deve ter ouvido falar alguma vez na vida do ESG, que é aquela sigla que vem do ambiental, social e governança, que são as práticas que as empresas adotam olhando esses três pilares. Quando a gente olha para as práticas ambientais, a gente vai estar falando de quais ações que aquela empresa tem que pode ou não impactar negativamente o meio ambiente. E quando a gente olha para sistemas de refrigeração e de climatização, esses impactos muitas vezes são emissões de CO2, seja pelo vazamento direto daquele fluido refrigerante, seja pelo alto consumo de energia desses sistemas de refrigeração e de climatização. Ou seja, a operação intrínseca daquele sistema de refrigeração faz com que você tenha um impacto negativo no meio ambiente se a manutenção, o projeto, a instalação não é bem executada. Tá? Basicamente, o chiller, o data center, o ar-condicionado utilizado nesses sistemas, ele pode ter um impacto negativo de duas formas, que são o que a gente chama de escopo 1, ou seja, emissões diretas, ou seja, quando o fluido refrigerante vaza do seu chiller e vai para a atmosfera, é o que a empresa classifica como emissão de escopo 1, emissão direta. Vazou fluido para a atmosfera, emissão direta de fluido refrigerante, classificação aí é 1. Porém, aquele sistema de refrigeração ele consome energia. Quanto mais energia ele consome, consequentemente maior a emissão indireta daquele sistema de refrigeração. Ou seja, utilizar um sistema que é mais eficiente energeticamente no meu data center fará também com que eu tenha emissões indiretas menores. Mais eficiência, menos consumo de energia, menos emissões indiretas. Tá? E aí, outras emissões de escopo 3 nada tem a ver com os nossos sistemas de refrigeração, de climatização, nossos chillers, mas a empresa tem ali relacionado ao transporte de trabalhadores e outras ações que envolvam aí, por exemplo, o tratamento de lixo também. Tá? E por que isso é importante?
Porque quando você olha para um chiller, para um sistema de refrigeração, de climatização, o impacto total das emissões desse sistema de refrigeração, ele é 20% composto pelo impacto direto, ou seja, o quanto vazou daquele fluido refrigerante no meio ambiente, que é impactado pela escolha do fluido que você tem, ou seja, se você tem um fluido de alto GWP, consequentemente o impacto direto quando você tem um vazamento é maior, mas principalmente quem está aqui que trabalha com manutenção desses equipamentos passa a ser aí bastante importante, bastante crucial. Por quê? Porque mesmo que eu tenha um fluido de alto potencial de aquecimento global, se ele nunca vazou, nunca vou ter um impacto direto, nunca vou ter um problema de vazamento desse fluido na atmosfera. Mas, infelizmente, se esse sistema não é bem mantido, mesmo que eu tenha um fluido de GWP baixo, se ele vaza todo dia, toda semana, todo mês, o impacto direto acaba sendo maior. Tá? E nos data centers, o principal impacto também será o impacto indireto, ou seja, o quanto de energia esse chiller, esse equipamento consome durante o seu tempo de vida durante a sua operação. E aí observem que 80% é praticamente tudo, né? Vamos falar assim, 4 vezes mais do que o impacto direto é justamente o impacto indireto relacionado ao consumo de energia. Então, data centers, quando você olha alguma foto aérea, que tem ali um monte de chiller com os condensadores, com os ventiladores ali instalados no rooftop do prédio, aquilo roda 24 horas, 365 dias do ano. Então, o consumo de energia é extremamente alto. Ou seja, a eficiência energética que você precisa ter é o máximo possível para que esse impacto direto seja aí menor. Tá? Mas como que uma empresa, né, que um fabricante, que uma empresa que faz manutenção, instalação de equipamentos, de chillers, ele pode trabalhar para que você tenha equipamentos aí mais sustentáveis, mais eficientes do ponto de vista de emissões de fluidos refrigerantes. Basicamente, de 4 formas, né? Ou seja, como que um data center consegue reduzir a emissão desse sistema de refrigeração desse chiller? O primeiro é o que a gente chama de recolhimento. Então, recolhimento aqui não deveria ser nenhum mistério, não deveria ser aí nenhuma novidade, né? Porque antigamente a gente chamava de boa prática de refrigeração, de climatização, mas o recolhimento hoje ele é obrigatório para quem quer trabalhar de forma adequada e em data centers ainda mais. Por quê? Porque o controle de emissões de fluidos refrigerantes dessas companhias tende a ser aí bastante restrito. Então, sempre que é necessário uma troca de componente, troca de trocador de calor, uma tubulação que está furada, trocar um compressor, fazer alguma manutenção de grande impacto, de grande porte, é importante que faça o recolhimento desse fluido refrigerante, seja para o tanque de líquido, geralmente chiller tem tanque de líquido, é mais fácil de você recolher fazendo ali um pump down do seu equipamento, do seu fluido refrigerante, ou para cilindros de recolhimento externo, quando você tem uma intervenção aí maior, né? Então, às vezes você tem um chiller que está sendo desmantelado, você vai tirar aquele chiller de operação, não precisa mais, vai comprar um equipamento novo, não deixe que esse fluido refrigerante seja ventilado para a atmosfera, né? Recolha ele para um cilindro de recolhimento externo e você pode destinar para centrais de recolhimento, regeneração e reciclagem de fluido refrigerante. Tá? Uma segunda possibilidade é o que a gente chama de reciclagem do fluido refrigerante. Em data centers, em chillers, não é muito comum, mas não é impossível. Tá? O que é reciclagem do fluido refrigerante? É retirada do fluido refrigerante do seu equipamento por uma recicladora. Essa recicladora tem diversos filtros, filtros de óleo, filtros de partículas sólidas, filtros de secadores para remoção
de umidade, ele faz uma, vamos dizer assim, uma purificação bastante leve desse fluido refrigerante e, consequentemente, recarrega esse fluido refrigerante no mesmo equipamento, tá? Ele não é muito comum hoje em dia em chillers para data centers, mas se você for fazer manutenção do ar-condicionado do seu carro em uma concessionária, em uma autorizada ali um pouco mais premium, um pouco de, ou até que uma empresa de manutenção automotiva que tem um grande volume, um grande giro, né, de manutenção de carros, provavelmente ele tem ali uma recicladora de fluido, porque ele é basicamente um equipamento automático, ele recolhe o fluido do seu veículo, faz essa purificação, essa retirada aí de partículas sólidas, umidade, um pouquinho do óleo, e depois ela tem até uma balança para fazer a carga automática é, do fluido refrigerante do seu carro. Tá? Então existe essa possibilidade também. A regeneração é uma terceira possibilidade que, na verdade, é o que mais vem sendo interessante e atrativa para as empresas quando a gente olha aí para quem tem muitos equipamentos instalados. Porque a regeneração, você recolhe o fluido refrigerante do seu equipamento, envia para uma central de regeneração. Então, se você jogar no Google ou até no ChatGPT, no Copilot, qualquer ferramenta aí de IA, né, que a gente está falando aí de data centers, de pesquisa, empresas de centrais de reciclagem e regeneração de fluidos refrigerantes homologadas pelo IBAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente, você vai encontrar a lista aí das principais empresas que fazem esse procedimento. O que é o procedimento de regeneração? Ele pega o seu fluido refrigerante, então R22, 134, 410, 404, R513, 514, 1234, ele retorna esse fluido refrigerante para as condições originais, ou seja, para as condições de composição da ARE 700. ARE 700, para quem não conhece, é a norma internacional de qualidade de composição de fluidos refrigerantes e retorna ele com um certificado laudado, feita toda a análise laboratorial aí de cromatografia gasosa, umidade, partículas sólidas, acidez, teste aí de pureza do fluido refrigerante. E aí você pode optar por reutilizar esse fluido em outros equipamentos, que ainda porventura utilizem aquele fluido refrigerante, para que você não precise comprar fluido refrigerante virgem para carregar no seu sistema de refrigeração também. Tá? A regeneração é interessante também, por exemplo, quando você vai fazer um retrofit ou aquisição de equipamento novo. Por quê? Se você tem, por exemplo, ali 5 chillers no seu data center que trabalham com R22 ou trabalham com 134A, e você vai trocar esse 134A por Option XP10, o R513A. Você pode recolher esse R134A, ou seja, passo 1, envio para uma central de regeneração, faço o retrofit da minha máquina do 134A para o XP10 e recebo de volta esse 134A regenerado com a mesma qualidade que um fluido refrigerante novo, que um fluido refrigerante virgem, e utilizo nos outros chillers que porventura eu ainda não fiz o meu retrofit, mas caso eu tenha a necessidade aí de algum tipo de manutenção. Né? Então, tirei o 134A de uma máquina que já seria feito um retrofit e em vez de descartar, de incinerar, eu consigo reutilizar esse fluido refrigerante dentro de outros equipamentos da minha própria instalação dos meus próprios chillers. Tá? Então, regeneração pode ser atrativa quando a gente fala de retrofit, e o retrofit nada mais é que a substituição do fluido refrigerante do seu equipamento para outro que tenha um potencial de aquecimento global menor, mas que tenha a mesma ou melhor eficiência energética para que, no final das contas, o seu chiller, o seu data center, opere de forma mais eficiente e, em caso de algum tipo de vazamento, algum problema de manutenção, que o impacto seja menor do que com o fluido refrigerante anteriormente utilizado. Tá certo?
Turma, do que eu tinha, dos principais materiais de apresentação para a gente falar ali de chillers, era isso. E vou abrir agora para a gente ler as nossas dúvidas nesses últimos 10, 15 minutinhos, para que a gente possa trazer, utilizar, para que a gente possa sanar algumas dúvidas aqui do pessoal, tá certo? Então, o Henrique mandou uma dúvida aqui até no comecinho da nossa apresentação, perguntando o seguinte: é possível utilizar tanques de gelo como meio de economia de energia, operando em paralelo com chillers em data centers? Henrique, eu não conheço muito bem essa prática assim do uso de tanques de gelo como meio de economia de energia, mas me lembrou de um conceito bastante comum nessa indústria, talvez não tanto nas de data center, mas mais nas indústrias de alimentos e bebidas relacionadas à termoacumulação. Então, em sistemas que você tem, por exemplo, a necessidade ali de água gelada em grandes volumes circulando, né, pela fábrica, pela indústria, geralmente você tem um tanque de termoacumulação de água gelada, em que geralmente o chiller opera em maior capacidade, né, em 100%, vamos dizer assim, durante a noite, porque a temperatura externa ela é menor, então você consegue ter um copy ali um pouquinho melhor, né, a pressão de descarga é mais baixa, e aí essa água gelada você mantém ela numa temperatura um pouco mais baixa que o normal durante a noite, para ela ser utilizada durante o dia, onde a temperatura ambiente é um pouco mais alta, e aí o chiller, né, o compressor não precisa operar em 100% da capacidade, e aí você acaba utilizando essa água gelada que foi utilizada ali como termoacumulação da noite para ser utilizada durante o dia. Então, conceito um pouco similar, mas eu confesso que em sistemas de data centers, eu ainda não vi esse tipo de sistema com tanques de termoacumulação muito grandes não, sendo utilizados. Por quê? Porque geralmente o data center, apesar dele ter uma variação, né, da demanda térmica, vamos dizer assim, ela não varia tanto quanto uma indústria de bebidas ou uma indústria de alimentos, né? Porque a indústria de alimentos e bebidas, principalmente de bebidas e frigoríficos, a gente tem bastante produção embatelada, né? Então você produziu aí tantos litros de cerveja, precisou fermentar tantos tanques de fermentação, cada tanque é uma batelada, e aí você precisa de água gelada para aquele sistema. Em data centers, como eles costumam operar 24 horas por dia, 365 dias do ano, essa variação de demanda ela não é tão grande a ponto de ter momentos que você não tem demanda nenhuma e momentos que você tem demanda máxima, né? Você tem uma variação, mas ela não é tão grande quanto você encontra nessa indústria de alimentos, bebidas, e aí talvez por isso também os sistemas de termoacumulação não sejam tão populares, tá? Enquanto eu vou lendo as outras dúvidas, já queria deixar aqui uma outra informação para vocês. Se vocês puderem, escaneando o nosso QR Code, já deixa uma avaliação desse nosso treinamento. Inclusive, se quiserem sugerir algum tema diferente, mandem para a gente também, justamente porque alguns dos temas que a gente apresenta durante o ano vêm das perguntas e das dúvidas de vocês. Tá? Esse tema do data center veio para a gente num dos primeiros webinars que a gente fez esse ano, justamente por conta dessa onda aí de inteligência artificial, esses rumores aí da instalação de um novo data center no sul do Brasil, né, uma cidade de data centers ali no Brasil, no sul do Brasil, próximo ali de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, é um tema que veio de vocês. Então, se vocês tiverem algum outro tema, alguma sugestão, manda para a gente também. Outra dúvida que a gente teve aqui do Maurício. Boa noite, Lucas. Quanto ao protocolo de Montreal e essa redução de quase 90% ano que vem, 2027, é de venda dos fluidos refrigerantes ou de fabricação de equipamentos novos com HCFCs? Na verdade, essa redução de 90% é da importação e consumo do Brasil, tá? Por quê?
hoje, como que funciona esse controle de fluidos refrigerantes no Brasil? O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, ele faz o controle basicamente pela importação e pela entrada. Por quê? Porque hoje o Brasil tem basicamente tem um papel basicamente de um país importador de fluido refrigerante. A gente não tem fábricas que fabricam, de fato, o fluido refrigerante do zero. As fábricas que, por exemplo, a Chemours tem, é uma fábrica de blendagem, né, de mistura. Então eu importo os fluidos das outras plantas e faço a mistura desses fluidos aqui no Brasil. Então, em 2027, que você tem esse corte de 88,5%, quase 90%, é da importação, ou seja, da entrada desses fluidos refrigerantes HCFCs no mercado brasileiro. E somando, né, a dúvida que você perguntou, quais seriam os principais HCFCs impactados a partir do ano que vem? E aí os principais HCFCs são, de cara assim, mais impactado mesmo vai ser o R22. Então, o R22, que vai ter aí um corte aí bastante significativo, a gente vai começar a ver um problema com relação a incremento, redução de disponibilidade, consequentemente, incremento de preços, né? Então, se você ainda tem muito equipamento com R22, trabalha para empresas que tenham sistemas com R22, talvez seja o fluido aí mais importante de você ter em conta. Outro fluido bastante impactado é o R123. Então, hoje, se você der uma pesquisada rápida de R123 no mercado, utilizados em chillers centrífugos, muito vendidos anteriormente aí nos últimos anos, principalmente pela Trane, pela Johnson Controls, York, né, na época, você já vai ver que o preço do R123 é bastante alto no mercado, justamente por conta dessa redução de disponibilidade, além do 141B, que era utilizado para limpeza de tubulações de cobre, remoção de óleos e graxas. Cada vez mais a gente vai encontrar dificuldade para encontrar, por exemplo, 141B no mercado também. Tá? Importante comentar, né, da dúvida que você mandou aqui, com relação à proibição de fabricação de equipamentos novos ou venda. Né? O fluido ele não vai ser proibido do ponto de vista de venda, né? Ele ainda vai poder ser vendido, só que a quantidade dele disponível no mercado vai ser menor. E os fabricantes, eles também não são bobos, né? Eles não vão fabricar um equipamento com fluido que não vai ter disponível nos próximos anos. Então, hoje, quando você olha os grandes fabricantes de chillers, de compressores, de unidades condensadoras, de sistemas de refrigeração comercial, industrial, eles já não fabricam mais nada, ou não deveriam fabricar mais nada com HCFC, né, com R22. Muitos ainda usam 134, 404, 410, mas estão vindo aí gradativamente mudando para os HFOs também. Tá? Outra dúvida aqui do Sebastião, com relação à destinação final aí de fluido refrigerante. Cliente final descartar o fluido refrigerante sem recolher, ou seja, ele abre a válvula, abre a Schrader e manda para o meio ambiente. Pode acontecer multas e a verdade é sim, tá? Existe até uma das leis, né, ambientais que prevê multas justamente por ventilação, né, pelo vazamento intencional de fluido refrigerante na atmosfera. Porque basicamente é a mesma coisa que você jogar esgoto não tratado no rio, no lago do lado da sua casa, simplesmente porque você quer. Né? Existe todo um sistema de saneamento básico para sistema de água de rede, de esgoto, e você não pode simplesmente poluir, né, o rio, o lago, assim como você não pode poluir o meio ambiente simplesmente ventilando esse fluido refrigerante. Muitas vezes a gente acha que não acontece, mas acontece, né, auditorias, visitas de órgãos regulatórios ou até mesmo dentro da própria companhia. Chegou ao meu conhecimento que cada vez mais as áreas de meio ambiente e sustentabilidade das próprias empresas têm perguntado para áreas de manutenção e operação o que acontece que vocês estão comprando tanto fluido refrigerante. Falando assim no preto e branco, é para onde vai todo esse fluido refrigerante que vocês compram todos os meses, sendo que eu não vejo nenhum reporte aí de recolhimento, de envio para regeneração.
para incineração, para destinação final, é tudo vazamento. E se, tá vazamento, se tem vazamento, o que a área de manutenção e engenharia está fazendo para poder tratar esse passivo aí quando a gente fala de vazamento de fluidos? Então, cada vez mais é importante que essa prática de recolhimento seja realizada. Tá? Um exemplo que eu posso dar, quando você olha países um pouco mais regulados, então pega um exemplo aí da Alemanha, sempre que você instala um chiller, um equipamento novo, a empresa que fez a instalação daquele equipamento, ela é responsável, né, por identificar qual fluido refrigerante foi carregado, qual a carga do fluido refrigerante, qual que é a quantidade em toneladas de CO2 equivalente proporcional daquele sistema de refrigeração, daquela carga instalada. Se o sistema teve vazamentos, quais foram, né, as quantidades recarregadas, quais foram as ações tratadas para que você não tenha reincidência de vazamentos naqueles sistemas, e muitas vezes isso gera multas quando você não tem uma justificativa plausível. Tá? Outra dúvida que a gente tem aqui do Henrique com relação a GWP. GWP igual a 1.300 significa igual 13 anos? Não necessariamente. Tá? Ele é aproximadamente, assim, para a gente ter uma ideia, mas não necessariamente vai ser 13 anos, 1.300, 14 anos, 1.400, 15 anos, 1.500. Tá? O 1.300 é só uma forma de quantificar quão mais, quão proporcionalmente, qual o potencial de aquecimento global proporcional daquele fluido quando comparado ao CO2. Tá? O que isso significa? O CO2 ele tem um GWP de 1. Se um fluido tem um GWP de 4.000, significa que o potencial que aquele fluido refrigerante tem de promover o efeito estufa e o aquecimento global, ele é 4.000 vezes maior do que o CO2. Tá? Não significa que ele tem um tempo de vida ali de 40 anos. Tá? Só nesse caso aí, talvez tenha sido uma coincidência, né, do 134A, mas não é exatamente proporcional, né, vamos dizer assim. Tá? Outra dúvida que a gente teve aqui do Henrique foi com relação aos principais desafios hoje na refrigeração de data centers. Então, os desafios a gente tem inúmeros, né? Por quê? Do ponto de vista econômico, geralmente os data centers, as empresas que requerem esses sistemas, geralmente eles têm um capital a ser investido até um pouco maior quando a gente compara aí com sistemas de refrigeração comercial, industrial, indústrias de alimentos e bebidas. Então, o desafio talvez não seja tanto esse investimento, esse aporte inicial, mas a seleção de um sistema que seja flexível o suficiente para você ter um sistema de ar insuflado junto com um sistema de refrigeração por imersão ou direct to chip, ou seja, a empresa que faz o projeto, a instalação, precisa ser capacitada e conhecer esses tipos de tecnologias e que por ser uma área extremamente especializada, no Brasil ainda é um pouco incipiente, tanto que quando você olha os maiores data centers hoje aqui no Brasil, grande parte deles são instalados por empresas multinacionais que trouxeram esse conhecimento de fora. Tá? Um exemplo fora da curva que eu posso citar é, por exemplo, uma empresa que vocês podem procurar ali depois, chama Multiway. Ela é uma empresa que fica aqui no interior de São Paulo, que faz sistemas de refrigeração até por imersão para data centers, para servidores, que são tecnologias aí um pouco mais novas. Mas quando a gente fala aí dos principais desafios, eu pensaria principalmente na questão não só da instalação, mas da continuidade desses sistemas, né? Ou seja, ter uma garantia que o serviço em si de manutenção seja muito bem feito, seja muito bem executado, justamente porque controle de temperatura acaba sendo bastante desafiador. Tá? Um desafio que você tem nos data centers fora do Brasil é justamente o consumo de energia. Tá? Porque Europa e Estados Unidos, a matriz energética é muito focada em gás natural, petróleo e carvão.
No Brasil, a gente tem uma vantagem que a maior parte da matriz energética ela é renovável, né? Ela vem de hidrelétricas, vem de usinas eólicas, então eólica tem crescido bastante, até solar aqui no Brasil, mas a maior parte é hidráulica. Então, a energia hidráulica no Brasil acaba sendo não tão cara, é caro, né, para a gente, mas quando a gente compara com a Europa, com os Estados Unidos, acaba sendo até um pouco mais barato. Então, talvez a energia no Brasil não seja um desafio tão grande, mas fora do Brasil é um desafio bastante grande também, tá? Outra dúvida que a gente tem do Rafael Camargo, ele mandou aqui duas dúvidas. Então, considerando um chiller instalados em área externa, ou seja, se tem ali um chiller com condensação a ar, se tem ventilação natural, você consegue dar um exemplo de possibilidade de incêndio por um vazamento do fluido 1234ZE, que é um fluido refrigerante A2L levemente inflamável? A possibilidade sempre existe, tá, Rafael? Porém, quando a gente fala de fluidos refrigerantes classe 2L levemente inflamável, ela é significativamente menor quando a gente compara com fluidos refrigerantes classe 3, como propano, como isobutano, tá? Quando que você pode ter o risco, né, de um acidente? Na verdade, não é nem o risco, né, é o perigo. Né? O risco é o fluido refrigerante ser levemente inflamável. O perigo, ele vai depender de outros impactos aí quando a gente fala da frequência de exposição, da quantidade de vazamento daquele fluido. Né? Então, no caso de um fluido refrigerante classe 2L, quando que você pode ter um vazamento? Quando você tem um vazamento de grandes concentrações do fluido refrigerante, no caso um 234Z, que é levemente inflamável, e uma fonte de ignição que seja forte. Por quê? Uma fonte de ignição como um curto-circuito elétrico, um fechamento de contatora, até o próprio a faísca é, de um isqueiro, né? Imagina até alguém fumando do lado de um equipamento vazando fluido refrigerante, não é uma energia suficiente para você ter um fluido refrigerante classe 2L que entre em combustão. Mas se você tiver, por exemplo, alguém fazendo uma solda, uma brasagem, com fluido refrigerante dentro do sistema, ou com ele vazando, e você, o cara doido, né, de contra de tudo, tentando fazer uma solda, uma brasagem, com presença de fluido refrigerante, aí você tem uma fonte de calor, uma fonte de ignição com energia suficiente para que esse fluido refrigerante entre em combustão. Então, apesar de você ter, né, uma ventilação natural, sistemas de detecção de vazamento, sistemas de automação para garantir que esse fluido não vaze, e se vazar que ele vaze pouco, sempre existe essa possibilidade. Tá? Outra dúvida que você mandou aqui com relação à reposição é: em um possível vazamento do 1234ZE, eu posso fazer reposição de 50% ou menos da carga de fluido? Se você teve um vazamento do 1234ZE, você pode repor até 99% da carga original, desde que você saiba a quantidade que você precisa carregar. Por quê? 1234ZE ele é uma substância pura. Ou seja, a fase líquida, a fase gasosa tem a mesma composição. Ou seja, você pode fazer a carga na fase líquida, pode fazer a carga na fase gasosa. Se vazar, você pode completar, não tem problema, desde que você faça, né, desde que você sane o vazamento daquele equipamento, daquele chiller, porque você não tem esse problema aí de perda de composição. Se for um fluido da série 400, você só não pode repor, né, um 410, um 404, um 407, se você teve vazamento com fluido refrigerante parado, por exemplo, no tanque de líquido e ele vazando pela parte superior. Porque aí no tanque de líquido você tem líquido e vapor. E aí vazando pela parte superior, você tem uma descomposição, um desbalanceamento da concentração do fluido refrigerante. Mas no caso do 1234ZE, assim como o 134A, assim como o R22, vazou o fluido refrigerante, você pode completar, mesmo que seja 90% da carga. Tá?
O importante é que antes de completar você sane o vazamento. E, geralmente para sanar o vazamento você acaba recolhendo o fluido, tá? Mas se você recolheu o fluido para o tanque de líquido, sanou o vazamento, pode continuar utilizando aquele fluido refrigerante que está no sistema e completar a carga. Uma vez uma pessoa me perguntou que, poxa, mas se vazou, eu não tenho problema de contaminação do meu equipamento com ar ambiente externo? E a resposta é não. Por quê? Porque os sistemas que geralmente trabalham com 234Z, com 134A, com 22, 513, a pressão interna do sistema de refrigeração é maior que a pressão externa, né, que é a pressão ambiente. Então, num caso de um furo em tubulação de evaporador, de condensador, com a pressão interna é maior que a externa, você vai ter sempre um vazamento do fluido e nunca uma entrada do ar ambiente para dentro do seu equipamento. O que é diferente quando você trabalha, por exemplo, com R123 e R514A, em que em muitos casos você trabalha ali com pressões negativas. E aí, se você tem um vazamento, em vez do fluido vazar para o ambiente externo, você tem uma entrada do ar ambiente externo para dentro do seu sistema, né? Gases não condensáveis. Tá? Então, nesse caso, é importante aí que você esteja atento nessa questão das operações dos seus sistemas, dos chillers ou dos equipamentos. Tá? Outra dúvida que a gente tem, acho que até uma das últimas que a gente vai ter só para não extrapolar muito tempo, que o Sebastião mandou, que os equipamentos de ar-condicionado split estão vindo com qualidade péssima. As conexões dos equipamentos de ar-condicionado tipo split estão vindo com uma péssima qualidade, dando muitos problemas aí de trincas e vazamentos. Então, de fato, a gente acaba encontrando, né, no mercado alguns fabricantes, alguns tipos de conexões de equipamentos que, infelizmente, podem ter vindo ou com problema de usinagem, algum problema de solda, abrasagem, mas é muito importante observar também se esse problema não ocorre depois da instalação. Porque muitas vezes, quando a unidade condensadora daquele equipamento, isso vale não só para split, também vale para chillers, né? Quando a base daquele equipamento, da unidade condensadora do rack daquele chiller, ele está instalado ou de forma tortuosa, ou você não tem aquelas borrachas de amortecimento de impacto, a frequência de vibração do compressor pode gerar trincas por vibrações em frequências por tempos repetitivos. Né? Parece estranho, parece engraçado, mas resistência de materiais, principalmente quando a gente olha ali para tubulações de cobre, dependendo da frequência, dependendo da forma como aquela tubulação ela está apoiada, até mesmo na base da unidade condensador ou do seu chiller, ele pode ter uma fratura, né, que a gente chama uma ruptura, uma trinca, por conta de vibração. E fazendo um estudo, né, até recentemente, uma curiosidade, a gente falou com empresas que fazem manutenção preditiva de sistemas de refrigeração, eles fazem monitoramento de sistemas de refrigeração e por vibração. Então, eles instalam sistemas de detecção de frequências de vibração de compressor e uma das principais causas de vazamento de fluido refrigerante do lado da condensação próximo do compressor era justamente por conta da frequência de vibração do compressor mal instalado, ou de maneira incorreta, sem amortecimento, que fazia com que a tubulação trincasse e, consequentemente, o fluido vazasse. Então, essa questão aí de vibração e de trincas, que às vezes você encontra e acha que é original do equipamento, às vezes pode até ser culpa da instalação incorreta também. Tá certo? Turma, agradeço a atenção de todos vocês nesse nosso quarto webinar aí falando sobre data centers. Hoje a gente focou mais essa parte de chillers, que é o sistema mais tradicional utilizado em sistemas de climatização de data centers. Mas caso vocês tenham curiosidade, caso vocês queiram saber mais sobre sistemas de refrigeração por imersão,
sistemas direct to chip, né, que o fluido vai lá diretamente do chip, faz a refrigeração daquele chip e volta. Mandem para a gente pode preparar um materialzinho aí para falar. A Chemours também tem fluidos refrigerantes para sistemas por imersão, então computador, o data center, eu já vi ao vivo nos laboratórios da Chemours, ele fica imerso, como se fosse uma piscina, o fluido refrigerante ali, resfriando todo aquele sistema, todo aquele processamento. Então é um tema que a gente pode falar no futuro, mas para setembro e outubro você já tem seu compromisso marcado. Então setembro, um pouquinho antes ali do começo do verão, a gente vai falar sobre dicas de manutenção e fluidos refrigerantes. Então, como você pode se preparar aí para o verão, olhando aí para manutenção e fluidos refrigerantes. E em outubro a gente vai falar bastante aí sobre retrofit, ou seja, como fazer, como executar um retrofit, seja num chiller de 22, seja num equipamento de um supermercado com 134A, com 404. O que eu preciso ter atenção de óleo lubrificante, de modelo de compressor, de juntas de vedação, O-rings, dispositivos de expansão, válvula de expansão eletrônica, o que a gente precisa ter cuidado para retrofit. E em novembro e dezembro a gente vai selecionar alguns temas que vocês enviam para a gente aí no chat e nos nossos QR codes de avaliação também, tá? Deixo aqui para vocês o nosso contato do 0800, então se você tem alguma dúvida em campo, precisa de algum boletim técnico, alguma informação da Chemours, uma ficha de dados de segurança, FDS, que é a antiga FISP, manda para a gente no 0800, no WhatsApp, entra no nosso site, a gente tem lá todas as informações disponíveis para que o nosso mercado seja cada vez mais capacitado, tenha mais conhecimento técnico para trabalhar aí com bastante excelência quando o assunto é fluido refrigerante. Tá certo? Me despeço por aqui, agradeço novamente a presença de todos vocês e espero vocês mês que vem no nosso próximo webinar. Tá certo? Uma boa noite e um bom descanso a todos. Um grande abraço e até a próxima.